Bom dia, irmãos e irmãs. Mais um comentário de sábado, né? E o comentário de hoje é sobre ser e ter, né? Antes de começarmos o comentário, junto com uma prece, agradeço a Deus, ao Mestre Jesus de Nazaré, meus mentores, guias, guardiões, meu anjo guardião, por mais um comentário de sábado, né? E o objetivo desse comentário é levar uma informação para uma irmã ou irmão que estão necessitados dessa informação. E também peço para esses 4 dias de folia, né? Para os furiões que vão cair na folia, peço vibrações positivas de paz para eles. Peço permissão a Deus para dar iniciado ao nosso trabalho de comentário de hoje, dizendo todos do fundo do coração, os dois lados da vida, graças a Deus. Então, vamos entender, né, entre o ser e o ter. O que acontece com as pessoas que elas querem ter? Então, elas querem ter dinheiro, bastante dinheiro, poder, uma boa família, né? E não pensam ser um bom chefe de família, né? Só querendo ter boa amizade, não pensa ser um bom amigo, né? Nesse contexto que aí vem os problemas. Só ter, de não querer ser, né? Para eu ser, eu tenho que trabalhar a espiritualidade em mim para eu ter. Eu posso ter tudo isso, posso ter riqueza, posso ter uma boa família, mas primeiro tem que ser, né? Ser um homem de bem. Né? O que as pessoas confundem? Eu sou um homem de bem porque eu pago minhas contas, porque eu estou trabalhando, porque eu não deixo faltar nada em casa, porque eu gosto de ser certinho, mas não trabalho a espiritualidade, mas não trabalho uma caridade, não trabalho uma benevolência. Quando faz alguma coisinha, acha que está fazendo muito, não estuda uma doutrina, né? Então, esse é um humano que só pensa em ter, né? Ele não trabalha a espiritualidade dele, ele só vive ao materialismo, ele vive preso ao materialismo. Então, se ele é um profissional que quer ter a chance de chegar a uma chefia, ele só pensa em trabalho, ele não pensa em espiritualidade dele. Então ele vai fazer de tudo, o possível e o impossível, para ter aquela chefia em mãos, passando por cima das pessoas, né? E ele não pensa em ser um chefe boníssimo para os seus para os trabalhadores que estão ali com ele, né? Por quê? Porque ele só quer ter, não quer ser, né? Então procuramos, antes de ter alguma coisa, ser alguma coisa, porque é só o ser que ele nos leva ao nosso processo evolutivo mais elevado, né? Agora, para eu ser alguma coisa, eu não preciso de templo espiritual, não. As pessoas confundem isso, né? Até quem trabalha, quem tem mediunidade, não precisa de templo espiritual, não. Ele precisa trabalhar a espiritualidade dele. Depois, o templo espiritual é consequência da transformação que ele faz. Porque nem todo templo espiritual está preparado para aquele médium.
Então ele pensa primeiro em um templo espiritual, então ele não pensa em estudar, ele não pensa em fazer caridade, ele não pensa em fazer prece o tempo todo que ele puder fazer, ele não pensa em cortar hábitos errados, né? Ele não pensa, né, praticar muita caridade, benevolência, ele não pensa em fazer um culto do lar, ele não pensa em estudar a doutrina espírita, ele não pensa estudar o Evangelho do Mestre Jesus de Nazaré. Não precisa de templo espiritual. Aí muita gente fala assim, tomar um passe. Toma um passe em casa. Como é que toma um passe em casa? É simples. Antes de dormir, faz uma prece para o seu anjo guardião ou os seus mentores e peça para ele aplicar um passe. Faça isso toda semana. Está tomando um passe. Fluidificação da água. Não precisa a pessoa que está com vários problemas lá fluidificar a água, não está tudo para ele. Faz uma prece para Bezerra de Menezes e pede para ele fluidificar a água vai ser fluidificada. Pronto, acabou. Agora, não tem necessidade das pessoas falarem, porque eu tenho visões, eu tenho isso, eu tenho mediunidade daquilo, eu tenho que ir para um templo espiritual. Não. Quem tem que educar a sua mediunidade é o médium. Não adianta ele ir para um templo espiritual, não cortar hábitos errados, não ficar fazendo prece, não ficar fazendo caridade, não estudar. Resolver o quê? Nada para esse médium. Que ser é esse? Né? Então, é nesse contexto, né? É nesse contexto que a gente tem que entender isso. Em querer ser, não querer ter as coisas. Então essa confusão toda que as pessoas fazem entre o ser e o ter. Vamos procurar o ser, e o ser está dentro de nós a partir do momento que a gente trabalha a nossa espiritualidade. As virtudes estão dentro de nós. Elas estão ali adormecidas para a gente acordá-la e trabalhá-la. É isso. Entendeu? Não tem novidade nesse contexto, mas as pessoas gostam de dificultar tudo. E principalmente aquelas que não avaliam o seu livre-arbítrio, faz as coisas de qualquer jeito. Por quê? Tem pessoas que vêm para o planeta, todos nós temos a nossa encarnação já definida para fazer alguma coisa, chega aqui e faz outra. Por quê? Ela faz outra, ela muda a encarnação dela mediante o uso do livre-arbítrio. E quando usa errado, ela vai ter problemas. Às vezes tem pessoas que não têm a necessidade para ter um tipo de nenhuma doença, nem passar por necessidade, mas ela usou o livre-arbítrio dela de forma errada, ela vai ali ter doença e passar por necessidade. Então, é nesse contexto que a gente tem que fazer essa análise. E a análise em querer ser entre o ser e o ter é muito importante. Então, quando a gente procura ser, a nossa vida melhora em todos os aspectos, né? Então, não tenho mais nada para falar sobre o texto. O próximo comentário do próximo sábado será de flagelos destruidores, né? Os flagelos destruidores de Deus, ele serve para quê? Ele serve para fazer higiene no planeta e nos espíritos. Agora vamos entender isso. Deus, ele cria o universo, né? E dentro desse universo são os planetas. Só que existe uma lei no universo, que é a lei de Deus, tá? Em relação aos planetas, para os planetas evoluírem e para os espíritos que estão ali evoluírem também. Então é colocado entre 7.000 e 7.000 anos, né, por aí, que o planeta ele vai passando por um ciclo, né? Então nós temos o ciclo primitivo, né, que seria os homens da caverna. O ciclo de prova e expiação é onde o planeta Terra está passando. Então ele vai até 2057. A partir de 2057
esse ciclo ele muda, né? Aí o planeta que era primitivo passa a ser de prova e expiação, o de prova e expiação passa a ser um planeta de regeneração, né? Que aí a partir de 2057 o planeta Terra vai passar a ser um planeta de regeneração, onde suas provas e expiações serão bem menores, né? E a vibração do planeta, de forma dominante, é a espiritualidade e não o materialismo, como ocorre dentro no planeta de prova e expiação. E aí nós vamos passar 7.000 anos, mais um ciclo. Depois das 7.000 anos, aí tem o planeta de feliz ou ditoso. Esse planeta feliz ou ditoso, ele que domina dentro dele é a felicidade e o amor. Então ele só vive de felicidade e amor. Aí depois de mais 7.000 anos, tem mais outro ciclo, que aí termina esse ciclo. O planeta Terra passará chamado planetas de celestes ou divinos. Os planetas celestes divinos, eles vivem de muito amor, mas muito amor mesmo, felicidade, a mais do que um planeta feliz e ditoso, né? Então são esses ciclos. Então são os ciclos de 7.000 anos, né? A cada 7.000 anos tem uma mudança. Então, para ajudar, né, nessas mudanças desses ciclos nos planetas, Deus criou os flagelos destruidores. Então, o que são esses flagelos destruidores? São terremotos, são tsunami, são furacão, tornados, vírus, pandemia, exemplo, coronavírus, mudança climática e outros itens, né? Então, o que vai acontecer? Quando acontece um terremoto, há uma destruição do planeta, né? Mas, ao mesmo tempo, há uma mudança espiritual. Aqueles espíritos que necessitavam passar por aquilo, né? E aí, então, eles são retirados do planeta, dessa forma. E aí vai nascendo outros espíritos, com vibrações diferentes. Então, essa mudança vai passando. Então, aí por isso que há uma higiene nos planetas e uma higiene espiritual. E aí, quando ocorre, como ocorreu e está ocorrendo ainda, essa pandemia do coronavírus, é o mesmo sistema, né? Ele vem para fazer essa mudança espiritual no planeta, de higienização, retire os espíritos que necessitavam ser retirados pelo vírus, né? E por que esses flagelos eles vão se intensificando muito? Por causa que a partir de 2057, nós estamos já no final dessa transição planetária, né? Necessita que esses espíritos saiam do planeta e que adentre aqueles outros espíritos com uma vibração diferente deles. E aí você vai mudando a vibração do planeta. O que acontece? Na Europa, e como nos Estados Unidos, o karma dominante deles é a guerra. Então eles têm muita, e como nós temos também, né? E no Brasil, nós chamamos dois karmas dominantes, que é o karma da Guerra do Paraguai, onde um país estava altamente se desenvolvendo. Então, 3 países induzidos pela Inglaterra, como Brasil, Paraguai, Uruguai, Brasil, Uruguai e Argentina, invadiram, né, e destruíram o Paraguai, né, destruíram a sua economia, destruíram, houve muito sofrimento, muitas pessoas morreram. Então aqui a gente está para resgatar, no Brasil os espíritos estão para resgatar esses erros. Então quem está passando por necessidade, quem está sofrendo, é em relação
a Guerra do Paraguai. E aí tem o outro karma, que é a escravidão, né? Então, onde houve também muito sofrimento. Então, as pessoas que estão sofrendo por causa disso são por esse karma. Então, está ocorrendo essa higienização. E essa higienização também, ela está ocorrendo porque nós estamos sendo julgados pela justiça divina da misericórdia. Por que nós estamos sendo julgados pela justiça divina da misericórdia e não estamos sendo julgados por aquela justiça mais rígida? O que acontece? Dia 20 de julho de 1969, o homem foi à Lua, né? O homem foi à Lua, né, através dos Estados Unidos. Os Estados Unidos não tinha tecnologia para isso, né? Até uma vergonha para eles. Então eles compraram a tecnologia dos nazistas para ir até a Lua. Muito bem. Só que o objetivo de o homem ir para a Lua era para fazer testes nucleares, né? E existia um grande crescimento entre dois grupos, entre o grupo das Repúblicas Socialistas Soviéticas e o grupo da OTAN apoiado pelos Estados Unidos. Quando o homem vai à Lua, no dia 20 de julho de 1969, aí houve uma reunião dentro do espiritual com os cristos dos planetas, então com os governadores do planeta. E o Mestre Jesus de Nazaré foi porque ele é governador do planeta Terra. Então eles estavam preocupados, porque se estoura uma guerra nuclear, vai afetar os outros planetas também. Então, o que ficou combinado foi o seguinte: Jesus advogou novamente em nosso nome, que se durante 50 anos, por isso tem chamada a data limite, se durante 50 anos no planeta não tivesse nenhuma guerra nuclear, e se tiver uma guerra nuclear, essa mudança de tecnologia, né, do planeta, ele vai demorar 3.000 anos para se tornar um planeta de regeneração. Então, a partir de 2057, né, vai entrar o ciclo, mas o planeta em si, ele vai demorar porque ele vai estar arrasado. Então, lá para daqui a 2.000, 3.000 anos. Então, para não ter esse atraso todo, Jesus, ele advoga para a gente, ele deu um prazo de 50 anos. Aqueles espíritos que tiverem, se durante 50 anos não existir uma guerra nuclear, e isso aconteceu, então, 20 de julho de 2019, não houve guerra nuclear, a humanidade estaria sendo chamada para o planeta de regeneração. Só que nem todos irão para o planeta, serão escolhidos para o planeta de regeneração. Porque é por isso que vem acontecendo, aí que entra os flagelos destruidores de Deus para retirar aqueles espíritos muito devedores que não tem jeito. Então eles não vão. E aí, né, nós estamos sendo julgados para diminuir, porque nós somos devedores, temos muitas coisas, né, de dívida. Aí entra a justiça divina da misericórdia, porque ela consegue cobrar com menos rigor. Por isso vem uma causa e efeito. Por isso que meus méritos, quanto mais eu trabalho a espiritualidade, eu recebo os méritos e vou abater nas minhas dívidas, né, esses meus méritos. Aí eu vou, nessa causa e efeito, eu abato nas minhas dívidas através dos meus méritos, vou deixando as minhas provas mais leves, né, ou exterminada. Por isso que uma pessoa que tem um câncer, ela consegue ficar curada logo desse câncer através dos méritos dela. E aí a medicina não sabe como essa pessoa ficou curada do câncer, que a medicina dava ela como alguns dias de vida. Não, mas ela se recuperou e está vivendo anos, né? Então, é nesse contexto que a justiça da Divina Misericórdia, ela nos ajuda, né, nesse contexto.
Então é isso. Então nós somos julgados por ela por causa disso. Por causa da data limite e tal, né? E os flagelos destruidores vêm aí para fazer essa higiene de vibrações, né? Porque quanto mais os flagelos destruidores, ele vai tirando aquele pensamento de espírito, de ainda tá muito no erro, vai entrando aqueles que não têm aqueles pensamentos dele. Então você vai equilibrando o planeta nas suas vibrações, você vai fazendo essa higienização no planeta dessas vibrações e de espírito, né? Então por isso que eu vou falar sobre os flagelos destruidores de Deus. Então não tenho mais nada para falar, né, sobre o tema, sobre o comentário de sábado. Eu passo para a prece de encerramento. Agradeço a Deus, ao Mestre Jesus de Nazaré, meus mentores, guias, né, e guardiões, meu anjo guardião, por mais um comentário de sábado, né, e que foi muito importante porque eu atingi o objetivo de levar uma informação para uma irmã ou irmão que estavam necessitados dessa informação. Então peço a permissão a Deus para dar por encerrado por mais um comentário de sábado, dizendo a todos do fundo do coração e dos dois lados da vida, graças a Deus, gratidão à irmã ou irmão que me ouviram e me assistiram. Aleluia, amém.